Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, é a Prof. Jai, tá? Estamos no último passo da Revolução Francesa, nosso querido Napoleão, aquele homem bonito, sensual, de 1,50 m, que segurava a mãozinha na barriga porque tinha gastrite, né? Um homem muito gentil, nem um pouco ambicioso, né? Então vamos começar aqui, né? A gente viu lá que Robespierre pirou o cabeção, achou que era Deus lá aquela montanha, né? Foi pro alto da montanha, achou que era Deus, acabou sendo guilhotinado, né? Então a gente vai começar aqui, ó. Napoleão e a Revolução. 4 anos depois da morte de Robespierre, houve o golpe do 18 Brumário, onde Napoleão e mais 2 amigos criaram com a aceitação do povo o chamado consulado. Então não era mais um império, não era mais um reinado e não era mais uma república. Era um consulado, né? Os amigos do Napoleão eram o Emmanuel Sieyès, que era um clérigo, e o Roger Deiros, que era um deputado, né? Então eles governavam e o nosso querido Napoleão tinha já se autoproclamado, ó, eu vou ser o primeiro cônsul, né? Então, ali eles estavam amando Napoleão, porque daí eles lembraram que ele era um herói, né? Porque ele tinha salvado a França da Alemanha, né? Da Inglaterra, né? Com os navios dele e tal. Então, o povo acabou votando mesmo. Em 1802, ele dá um golpe e ele se torna imperador da França. Ah, danadinho, né? É bem safadinho ele, né? Então, assim, ele ele faz um plebiscito e 60% acaba votando que ele seria um ótimo imperador. Para ver, né? O povo já estava cansado do sangue. Eles não queriam mais a república daquele jeito, de gente morrendo e sofrendo, né? Não estava trazendo nada para eles, então eles acabaram aceitando ele como imperador, né? Então ele cria o Código Civil, onde consegue cumprir o desejo dos burgueses e do povo do campo. Deixa para eu fechar aqui, porque ele faz muita coisa que foi prometido para ele, por ele. Então, deixa eu ver aqui, ó. Consagrava o direito à propriedade privada. Então, se você tem, é teu, não é mais do rei, né? Você não tem necessidade de dar para o rei só porque ele ordena. Então, ele instituiu um casamento civil, não mais o religioso, né? E a igualdade de todos perante a lei e direito à liberdade, né? Essa foi a era napoleônica, né? Começou a era napoleônica e foi a consolidação das conquistas da burguesia e do campo no processo revolucionário durante, né, a revolução. Então ele deu a maioria das coisas que o povo quis. Por isso que eles amaram tanto ele, porque ele deu tudo o que eles queriam, né? Então ele sai em busca de vingança, né? Ele queria vingança com os prussianos, com os austríacos e com os ingleses, né? E ele mesmo diz que ele vai pôr fim em todos os reinados da Europa. E ele vai se tornar imperador de todos os reinados da Europa, né? A Inglaterra responde à altura e Napoleão faz o bloqueio continental. Uau! Aonde a gente escutou esse chamado bloqueio continental, né? Deixa eu pensar, 1808, Dom João VI, sua mulher Carlota Joaquina e seus filhos Dom Miguel, Dona Amélia e Dom Pedro I acabam partindo para a colônia Brasil, né? Foi nessa época o bloqueio continental, né? Então ele estava começando a ir para todos os lados, né? Ele acaba destronando o rei da Áustria, da Holanda, da Bélgica, da Suíça, da Península Ibérica, e Península Itálica, e ele cria vários consulados. Ele acaba indo para a Espanha, ele coloca o irmão dele, o José Bonaparte, lá. Ele vai para Portugal, ele vai colocando parentes ali, porque para ele parentes são mais confiáveis, né? Então, aqui a gente vai na segunda parte, que é muito divertida. Napoleão e a Rússia. O czar assina o Tratado de Tilsit, em 1808, onde aceita o bloqueio continental. O que era o bloqueio continental?
todos os países que fizessem tratados, comércio, qualquer tipo de conversa com a Inglaterra, ele iria dominar. E como Dom João, né, era muito puxa-saco da Inglaterra, ele acabou fugindo com a ajuda da Inglaterra, né? E o czar, ele acaba assinando, porque ele não quer confusão. Tá tudo bem, tá tudo certo. Vamos lá, franceses, uhul, né? Então, em 1808, ele acaba dominando a Espanha e Portugal, porque o nosso querido, né, imperador, né, Dom João, acaba vindo para cá, né? Cansado do bloqueio, o czar Alexander I rompe o acordo e Napoleão vai para a Rússia com sede de sangue. Então, assim, ele acaba rompendo, porque, poxa, você é um imperador ou você é um rato, né? Então, ele acaba rompendo ali em 1812 esse tratado de Tilsit, e daí ele não quebra assim simplesmente porque ele quer quebrar. Tipo, ele não faz de caso não pensado, ele faz tudo de caso pensado. Ele diz, agora que a gente vai começar a pegar esse francês safado, nanico, né? O que ele faz? Ele faz a estratégia russa chamada terra arrasada. Eu tenho certeza que vocês já escutaram, mas eu vou dar um exemplo, né? Eu sempre dou exemplo de Rio do Sul, né? E Aurora. Digamos que a França está em Aurora, né? A Rússia, a gente aqui em Rio do Sul, o nosso querido czar Alexander I, ele diz para vocês, pra gente assim: não se preocupem com o depois. Peço para vocês que peguem o máximo de comida possível, o máximo de casacos possíveis, porque estava fazendo um frio de 40 graus negativos na Rússia, né? Peguem o maior número de casacos e cobertores, peguem cavalos, peguem mantimentos, saiam da cidade e taquem fogo nela. Então todos acabam fazendo isso. Então é a chamada terra arrasada, porque não tem nada ali. Eles acabam tomando Moscou, tá? Eu não sei se a prof colocou aqui. Então aqui, ó, ele entra na Rússia sem muita resistência, porém cai na tática chamada terra desolada, né? Então assim, ele acaba tomando Moscou, tá? Só que Moscou tá desolada, porque todo mundo fez a mesma coisa que pediram. A única coisa que eles não tacaram fogo foi na igreja lá, né? A igreja. Aquela igreja do sangue derramado ali, a igreja... Aquela igreja que parece uma fábrica de chocolates. Menos ali eles tacaram fogo. Eles iam tacar, mas eles não tacaram, graças a Deus, porque é lindíssima aquela igreja. Então, eles chegam lá e não tem comida em Moscou. Tá, pelo menos dominamos Moscou, né? Vamos continuar. Só que ele leva no começo 600 mil homens. Com o frio de 40 graus negativos, sem comida, sem lugar para dormir, eles acabam morrendo da fome, do frio e do cansaço. Então, desses 600 mil homens, acaba caindo para 100 mil homens. Então, ele sai destruído, né? Acaba sendo destruído. Então, o poder dele já enfraquece. Ele volta para a França, né? Com o rabo entre as pernas. E aqui a gente vem, fim de Napoleão, Santa Aliança. Então, uma força. Então, ele chega lá e ele já não tem mais força. Tem muita gente que já não aguenta mais ele, porque ele se tornou tirânico, né? Não aguentava mais ele, então eles acabaram se unindo. Então, foi Áustria, Prússia e Rússia. Eles se unem, eles destronam todos aqueles primos, irmãos do Napoleão, tá? Eles acabam destronando todos eles, devolvendo a terra para eles, e o povo daquela terra que foi invadida por ele acaba ajudando a todos eles. Então, eles acabam invadindo, eles invadem Paris, Paris não ajuda em nada, e eles exilam o Napoleão, e aos poucos foram retornando a todos os países, né? Então, ele acaba indo, deixa eu ver o nome da ilha. Ilha de Elba, que é perto da Espanha, né? E mais tarde ele foge para a França de novo, ele acaba fugindo, tem gente ainda que gosta dele, né? Ele acaba fugindo para a França. Eles restauram a dinastia Bourbon, né?
com o irmão do Luís XVI, o novo rei Luís XVIII, né? Só que ele, pelo jeito, é um bostinha também, porque em 1814, principais países europeus... Ah, tá, desculpa. Então, o Napoleão, ele volta, destrona de novo a dinastia de novo, e ele fica no chamado... como é que é o nome? Ai, Deus, é a guerra... Não, o governo de 100 dias. E ele é derrotado na Batalha de Waterloo, lá na Bélgica, em 1815. Daí ele é preso pelos ingleses, né? Então, assim, em 1814, quando eles já tinham tirado Napoleão, né? O Napoleão tá preso nessa época ainda. Eles reúnem os principais países europeus que foram vítimas, né, do Napoleão, né, na pós-napoleônica, que eles chamam, e eles se reúnem no Congresso de Viena, onde definem um novo mapa europeu. Então, eles juntam a, a Áustria com a Hungria, eles juntam os otomanos com os eslavos, eles juntam os russos com mais o outro grupo de eslavos. Então, eles, tipo, juntam muitas nacionalidades, né? Mais tarde, ali na Primeira Guerra Mundial, vai dar muita guerra, porque ali na Áustria, Hungria, tem sérvios, tem eslavos, tem um monte de grupo, e eles queriam todos colocar, tipo, você é austro-húngaro, você é austro-húngaro, você não é, você não pode mais se chamar de sérvio. Então isso deu incomodação mais tarde, né? Ah, em 1815 acontece também a Santa Aliança, onde garantia aos países destronados por Napoleão, né, o poder de intervir caso houvesse ameaça de movimentos liberalistas ou nacionais, né? Se acontecesse alguma coisa parecida com a Revolução Francesa ou com o Império do Napoleão, a Prússia, a Bélgica, a Holanda, a Sérvia, não, agora é a Áustria-Hungria, Hungria, todos eles tinham o poder de entrar, eles podiam entrar e destronar esse movimento, né? Algumas coisas interessantes sobre o Napoleão. Ali, quando ele foi coroado o rei, o imperador, ele acabou tirando das mãos do Papa Pio XI, né? A, a coroa. E ele mesmo se coroou. E ele pegou a coroa da esposa dele, que ele tinha se casado, e coroou ela também. Quem era a esposa dele? A irmã de Maria Leopoldina, os Habsburgo da Áustria. A Áustria acabou casando uma das Habsburgo para ele não dominar o território, mas ele acabou dominando, ele não estava nem aí. Mais tarde ele se separa da Maria Amélia e vai com outra, ela acaba se tornando uma condessa e ela fica bem mais feliz sem ele, tá? Então, assim, Napoleão morre como prisioneiro dos ingleses em 1821. O nosso querido rei bundãozinho aqui, o Luís XVIII, né, o último rei da dinastia Bourbon, ele acaba morrendo em 1824 e ele morre sendo rei ainda, tá? Então é isso, graças a Deus, acabou. Peço para vocês copiarem esse mapa inteligente, a prof vai possibilitar em PDF para vocês. Se tiverem alguma dúvida, quiserem ver alguma coisa no livro, a prof vai passar de novo o link para vocês, tá bom? Beijo, boa semana, tchau, tchau.